Boa noite. Um abraço a todos os que fazem a Casa de Arapari, na minha querida Itabuna. Que Papai do Céu está nos abençoando e que nós possamos, de nossa vez, abençoar as oportunidades que Ele nos dá, Ele nos oferece, para que, segundo a orientação do nosso codificador Hippolyte Léon Denis Arrivaio, nós estarmos hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E não há um melhor caminho para isso do que aquele que o nosso Mestre de Nazaré nos orientou. Para que esse caminho tenha sustentabilidade, é necessário que nós estejamos na verdade. E não há verdade maior do que aquela que Ele nos mostrou e atestou. E assim, sairmos da sobrevida e viver a vida, aquela que Ele viveu e nos orientou nesse caminho e nessa verdade, para que tenhamos vida e em abundância. Está pertinho do Natal e desejando a todos que tenham um feliz nascer, um lindo nascer, mas que esse nascer não fique simplesmente circunscrito aos 24 e 25 de dezembro, mas a cada instante nós possamos nascer e renascer até o último momento de nossa existência aqui na Terra. E assim, na erraticidade, elaborarmos novos planos para conseguirmos alçar novos voos e atingir novos píncaros e conseguirmos observar horizontes mais distantes. Hoje temos como tema simplesmente Maria. Nunca ela havia passado momentos tão angustiantes, tão difíceis. Nós muitas vezes passamos por momentos de muita angústia e muito difícil, acreditando nunca passar. E muitas vezes tomado pelo desespero, pela angústia, pela revolta, pelo ódio, o rancor, passamos a endurecer-se e perdemos profundamente a ternura. E assim, naquele momento, ela sentia angústia, mas ao mesmo tempo, ela guardava consigo a certeza de que nele estava todo o caminho, de que nele estava toda a verdade e que a vida nele estaria nossa, que a partir daquele instante em que ele aqui esteve, teríamos, queira sim, queira não, seguir essas verdades. Essas verdades que Ele nos trouxe e que em várias outras partes do mundo Ele nos enviou, como nos afirma Emmanuel no livro A Caminho da Luz, trazendo essas verdades a todos os quatro cantos do nosso orbe. E ali então chega a notícia em que João, o discípulo mais jovem, traz então para ela ali, que aguardava expectante o que estava por acontecer. Era Páscoa. Ali ela tentava
mais um contato com o filho. E assim, houve algum tumulto e ela não soube bem compreender. Sabia que algo não muito bom estava acontecendo, mas não tinha dimensão. Até que João, trazendo a notícia de que ele estava preso, e ela disse: qual o crime? Por quê? O que fez o meu filho, além de amar, de auxiliar? Ele é pura caridade, humildade e simplicidade. A única coisa que ele viveu foi o amor. Qual acusação? Qual acusação? E João então explica ali tudo o que estava vendo. Ela deseja imensamente vê-lo, pois estava já sobre a guarda nefasta e covarde de Pôncio Pilatos. Ela pede a João para tentar vê-lo. Ela tenta sair e ir ao encontro do filho. E João então persuade que assim não fizesse. Haviam muitos centuriões à guarda em todos os quadrantes de Jerusalém. E ele disse: aguardemos a noite alta, e assim levar-te-ei, pois que ele se encontra preso perto da grande caixa d'água, do reservatório d'água que havia ali na cidade de Jerusalém. À noite alta, João toma-se de um véu. Ela coloca também o seu e vão pela margem direita de Jerusalém. E vão por um lado onde as pessoas menos transitavam, que era ali onde jogavam os dejectos, restos de comida, fezes, urina, animais mortos, atrás de Jerusalém, aonde ali só haviam espinheiros. Espinheiros em que eram adubados pelo resto biológico dos habitantes de Jerusalém. E num dado instante, antes de sua partida, ela sente algo estranho, um princípio de êxtase. E ela sentiu novamente, se sentiu jovem. Ela estava ali a uma tarde belíssima. O seu coração estava completamente absorto. O perfume da relva se fazia claro e forte. E ela se sentia leve e uma sensação estranha. No momento, ela tem uma visão. A visão de um anjo. Ela ali poderia ter gritado, mas não conseguia. Tirou um pouco a vista da grande luminosidade que o anjo trazia consigo, mas voltou-se novamente para o anjo poderoso que estava ali, ao seu lado. Faíscas de luz a envolvia. E ela sentiu seu coração, embora palpitante, as mãos trêmulas, a garganta seca, mas sentia-se em paz. Era um misto de veneração e temor. Nunca houvera acontecido tal. Alguns momentos tinha a vontade de cobrir o rosto,
por humildade, mas não conseguia tirar a sua visão daquele belo rosto de Gabriel, o anjo. Então ele diz de forma muito, muito suave: Ave, salve, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. As mãos de Maria pararam no meio do caminho, paralisadas, como uma saudação. A sua cabeça rodava, o seu corpo tremia, e ela não bem compreendia. O que queria dizer aquelas palavras? Sua respiração prendia-se na garganta. E ela conseguiu libertar-se finalmente de um soluço seco. Era muito jovem. Sonhara com os anjos. Agora estava ao lado de um. Não temas, Maria, disse ele, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás em teu ventre e parirás um filho. E dar-lhe-ás o nome de Yeshua, Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino, Maria, não terá fim. Maria, aquela jovenzinha de 14 anos de idade, emudeceu os lábios e pensou consigo: como pode? Como pode? E pensou nas profecias. Elas vieram toda à sua mente. Levantou as mãos pequeninas e ficou a olhar para elas, vendo as marcas produzidas pelo trabalho. Olhou as suas vestes rústicas. Era filho de um camponês da Galileia. Tinha apenas 14 anos. Como poderia ser escolhida e não uma princesa? Aquelas que estão acostumadas às trombetas, às colunas de mármore, às púrpuras, perfumadas e cheias de servidores. Sua mente entorpecida ficava lutando com essas reflexões. Ela era iletrada, sem importância alguma. Por que mantinha as mãos postas diante dela, como diante de uma rainha? Todas essas verdades. As lágrimas corriam os olhos. O anjo inclinava a cabeça, como perante uma majestade. E ele então fez do conhecimento dela o que estava acontecendo com Zacarias e Isabel. E ali, na sua voz suave, tranquila, embora trêmula, ajoelha-se e, numa entrega profunda, refletiu, agora centrada profundamente naquele presente. E nesse presente, ela entrou em contato no mais profundo do seu ser e exclama: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se sem mim, segundo as tuas palavras, querido Gabriel. O anjo dobrou-se de joelhos diante dela
Enquanto Maria contemplava, ele desapareceu. E ela retorna do seu êxtase. E João não compreendia o que estava a acontecer com ela. Tomou-lhe a mão e foram por aquele caminho do qual havia dito. Quando já estava próxima aos espinheiros, aonde eram jogados os dejectos, novamente ela entrou. Ela entrou num novo êxtase. E ali então, ela se viu batendo a porta da casa de sua prima. Ela já se sentia feliz, mas queria ver a prima, queria atestar o que o anjo Gabriel havia lhe dito. A porta estava fechada, Maria bate, e a velha Isabel já estava acordada. Era bem cedo. Cuidava de algumas tarefas iniciais dentro da própria casa. E ali então, ao ouvir bater a porta, ela abre, fixa Maria, tomada de absoluta estupefacção. Depois de fixar bem os olhos em Maria, tomada de absoluta estupefação. Por quê? Porque sentiu um tremor imenso em seu ventre. E estendeu a mão para a jovem Maria. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde vem a mim essa dita que me vem a visitar a mãe do meu Senhor? Porque assim que chegou a tua voz, em tua saudação aos meus ouvidos, o meu filho saltou de prazer em meu ventre. Bem-aventurado és tu, porque creste, porque se hão de cumprir todas as coisas que da parte do Senhor foi dita. E Maria, então, num momento de profundo estado de consciência elevado, mas muito elevado, ela entra em contato direto com o Pai, com Deus. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou por extremo em Deus, meu Salvador. Por Ele, tenho posto os olhos na baixeza de sua escrava, pois eis aí, de hoje em diante, me chamarão bem-aventurada. Todas as gerações, todas, porque me fez grandes coisas, que é poderoso e santo, santo é seu nome. E a sua misericórdia se estenderá, e se estende e estenderá, de geração em geração, sobre os que o temem. Ele manifestou o poder de seu braço, dissipou os que no fundo de seus corações formavam altivos pensamentos. Depois do trono poderoso, vazios os que eram ricos. Tomou debaixo de sua proteção a Israel, seu servo, lembrando a sua misericórdia. Assim, como tinha prometido aos nossos pais, a Abraão e a posteridade, para sempre. A magnífica. Vamos, Maria. A noite está alta. Precisamos ir. Então apressaram-se os passos. Conta, pois, alguns historiadores de que havia
ali na cadeia que dava próxima ao reservatório d'água, uma subida que dava para um outro elevado, que iria dar para a parte oeste da cidade. Mas ali então, ela observa aquela cadeia pública. Havia um centurião. Ela, meiga e mansa, aproxima-se dele e diz: Senhor, sou uma mãe, sofro. Permita-me ver meu filho. Quem é teu filho? Ele está de guarda? Diz, não, ele está preso. Ele a empurra. Ela tomba, bate a cabeça em uma das colunas, um filete de sangue, pois, escorre-lhe o rosto. E novamente ela entra em êxtase. E ela se vê. Ela se vê, pois, caminhando ali, naquele burrinho, com seu esposo José, e estava no ponto mais alto de sua gravidez, quase para parir. Enquanto todos corriam em cavalos para fazer logo, participar logo do recenseamento do qual Herodes havia então exigido. Outros com liteiras, bigas, trigas, quadrigas, e eles de burrinho, além do espaço-tempo, simplesmente indo em paz. Não encontra, pois, nenhum lugar onde recostar a cabeça. Mas alguém os socorre, dizendo que próximo às margens da cidade de Belém, iriam encontrar um pequeno abrigo para animais e ali poderiam pousar. E não precisava nada pagar. E assim foram. E ao chegar, José então colocou o seu burrinho no canto, acomodou Maria, próximo a algumas palhinhas em que estava uma vaquinha, outro burrinho, algumas ovelhas. E segundo Miramês, no livro Francisco de Assis, para você, ele conta que José, nesse momento, ele saiu. Ele saiu para pegar algumas madeiras para fazer uma fogueira. A noite se fazia fria, mas o céu estava profundamente estrelado. E ali encontrava-se, pois, uma estrela de magnífica beleza, que hoje os astrofísicos dizem que é então, o alinhamento de Júpiter e Saturno, que esse ano, no dia 21, afirmam que estaremos vendo a estrela de Belém. Mas os magos não afirmavam só que era, pois, a conjunção de Saturno e Júpiter, mas uma corrente imensa de seres celestiais que queriam presenciar o sol das nossas almas entre nós. E aí, quando José estava num pequeno elevado, colhendo alguns gravetos, alguma madeira, um pouco distante dali da estribaria, ele vê que pegou fogo. Era fogo. E ele
ele agoniou-se, ele, atormentado, soltou, pois, todas as madeiras, os gravetos e correu. Correu, com medo do que estava acontecendo com Maria. E ao aproximar, não era o fogo. Não era o fogo comum, mas era o fogo do sol das nossas almas. Era uma luz imensa. E ele encontrou pastores vindo de todas as direções, em que eles afirmavam ter ouvido uma voz. E José, atônito, ouvindo-os, e ele seguindo até ali, a estribaria. E eles diziam: eu vi, e o outro também ouvi. O que vos disse? Disse: foram anjos do Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E o outro: sim, foi isso também que eu ouvi. E José se adentra, segundo Miramês, em que foi mostrado a Francisco de Assis esse momento, para que ele eternizasse, fazendo bichinhos, a figura de José, de Maria, de Jesus, ali, a manjedoura, a estribaria, para que jamais a humanidade pudesse perder aquele lindo momento de humildade e simplicidade do ser mais perfeito que a terra já conheceu, e puro. Ela recobra com o seu estado de vigília, de outro momento de êxtase. Parecia que ela estava vendo aquilo tudo no agora, no hoje. Era tudo tão claro, era tudo tão nítido. Ela sentia a brisa da noite, ela sentia o choro do filho, o sorriso dos pastores, as ovelhas, José embevecido em profunda oração. Mas João a chamava e diz: voltemos. Eles sobem, pois, aquela pequena rampa, segundo narram alguns autores, e ali então, ao chegar a um certo momento, ela para e ela sente que ali embaixo de si encontrava-se seu filho. Ela ajoelha-se, põe o ouvido à terra. Meu filho, mãe, aquieta-te, acalma-te. Ela sentiu aquela doçura novamente tomar conta do seu coração. João a levou próximo, pois, a um local onde havia muitas oliveiras, próximo da Via Ápia, mas um pouco afastado das residências e de todo aquele tumulto. Dava para ouvir algumas risadas acolá, choro de criança além, mas a noite se fazia pesada. E ela profundamente expectante. Ele senta, acolhe a mãozinha dela em suas mãos. Ela tomba a cabeça pensativa e novamente entra em êxtase. E ela vê novamente ver-se ali na sua casa. Ela estava cuidando de alguns dos afazeres da casa. José estava à carpintaria e ela procurou Jesus. Procurou Jesus a um lado, ao outro, e não encontrou Jesus. E ali então ela sai: Jesus,
está contigo? Não. Pediste a ele fazer algo? Não. Creio que ele esteja a brincar, mas eu já procurei. Ele se vê um pouco atrás e ela vai atrás da casa. Quando ela adianta-se ao pouco, tem um tronco caído ao chão e é onde ela reconhece dois facínoras muito conhecidos da região. Assim reza a lenda. E que aí ela viu Jesus. Jesus dando pão a eles e falando sobre coisas em que os dois estavam observando como os discípulos, como estudantes, como discípulos, ouvindo o seu mestre. Eles não piscavam. E eles ali atônitos ouvindo aquela criança falando de coisas, dando o pão que havia tirado de casa para doar a eles. Maria angustiada, mas também com muito cuidado, então ela o chama, Yeshua, Yeshua, vem para casa, um momento, mãe, um momento, venha, eu estou te chamando, eu estou aqui conversando com os meus amigos. Mas o que fazes, Jesus? Vem. E ele disse, mãe, eu cuido das coisas do meu pai. Ela, mas teu pai é José, está na carpintaria a te esperar. E assim ele aqueceu. Mãe, eu cuido das coisas do meu pai. Ela lembrou-se então, numa Páscoa, e ela foi com amigos, com vizinhos, todos cantando. Era um momento ímpar para todos os judeus. Era a comemoração da sua libertação sob os domínios dos egípcios. E ali estavam até mesmo os romanos que se sentiam diferentes, se sentiam excluídos pelos judeus. Mas então eles ali, eles se sentiam mais alegres, porque todos estavam felizes, absolutamente todos. E ali fizeram, pois, as suas oferendas no templo. E ao retornar, ela então observa que existe ali os amigos, alguns parentes. Mas e Jesus? Onde estava Jesus? O que estava a fazer Jesus? Onde estava Jesus? Por que Jesus não estava ali? José, você viu Jesus? José estava um pouco mais à frente, conversando com seus amigos. Eu disse, não, eu não vi Jesus. E onde ele está, José? Eu disse, calma, Maria. Voltemos, procuremos Jesus. Procuremos Jesus. E permitam-me, pois, narrar um momento em que Taylor, a senhora Taylor Caldwell, em seu livro Médico de Homens e de Almas, ele fala nesse momento. É tão ímpar esse momento, que permitam-me ler, para que eu não perca uma vírgula. Por favor. O mestre de Lucano
já era médico. Estudante de medicina em Alexandria. E o seu mestre, José Zacarias, ele diz, intuído pelo mundo maior, chama Lucano, que um pouco contrariado com aquelas histórias de judeus e seus milagres e aquela coisa toda, e ele ali, um médico, na escola de maior ciência, na medicina, no mundo conhecido, ali estava. Mas então o seu mestre, já um senhor de 70 anos de idade, para aquela época, um ancião. Permitam-me. Na última Páscoa, visitei meu velho lar em Jerusalém. A cidade fervia de peregrinos vindo da Galiléia, Samaria, Judéia. Num pátio interno, estava conversando com meus eruditos amigos e comentaristas. Ali, naquele pátio, onde encontravam-se, pois, os eruditos e os comentaristas das leis mosaicas e da lei divina. Era um adorável dia de primavera, repleto de perfume, das florações e dos ricos odores de especiarias e incensos. O céu era de aperolado, reluzente, e a cidade via-se inundada de luz e dos sons de cânticos de regozijos. Jamais se vira dia tão calmo e belo, e os corações de todos regozijavam com ele, esquecidos de César e Herodes, pois Deus os tinha livrado novamente da terra do Egito. Ouvia-se por todas as partes os sons dos símbolos e das trompetas. A cidade brilhava com suas flâmulas coloridas e o templo suspendia-se contra o céu, como uma joia de ouro. Embora fosse viúvo, com uma filha casada em Alexandria, pela primeira vez em 13 anos, eu senti alegria no coração. Ergueu-se uma espécie de expectativa, e ele não sabia por quê. E ali então, diante de todas as pessoas nas ruas, a cantarem, a festejarem, ele diz que muitos soldados chegaram-se a se embriagar e andavam pelas ruas cantando. É triste ver qualquer homem rejeitado pelos seus irmãos, como eu estou vendo os romanos sendo rejeitados pelos nossos irmãos judeus. E eu tive compaixão pelos romanos. Temos guardas no templo. Ele estava no templo em Israel, para proteger os pátios internos de qualquer intrusão. Onde estava a guarda daquele pátio naquele dia? Não sei. Mas de repente as cortinas afastaram-se e um rapazinho entrou no pátio. Um rapazinho alto e muito bonito, trajando com a grosseira veste parda do povo comum. Seus pés mostravam-se descalços e queimados ao sol. A pele clara também fora amorenada pelo sol. Seus caracóis louros mostravam sinais de terem sido queimados pelo calor e caíam-lhe sobre os ombros. Tinha os olhos azuis como o céu de verão e um aspecto solene e majestoso. Sorriu-nos, não como um rapaz que apenas acaba de alcançar a idade de Bas-Sinarvá e, portanto, ainda tímido como grupo de adulto. Mas ele não. Seu sorriso era o sorriso de um homem e ele estava à vontade, profundamente à vontade, como um homem entre seus pares, como um erudito, um sábio entre eruditos e sábios. Ficamos muito espantados e alguns entre nós franziram as sobrancelhas. O que estava fazendo aquele rapazinho em nosso pátio reservado, dedicado apenas à sabedoria e à discussão? Onde estava a guarda? O menino, era evidente, não passava de um camponês. Mais tarde, ficaram a cogitar a razão de não terem mandado que ele fosse imediatamente dali. Mas ao vê-lo, pensei em meu filho, que se não tivesse sido assassinado, teria a idade daquele menino.
e disse-lhe: Menino, que estás fazendo aqui? E onde estão teus pais? Ele me respondeu com um sorriso grave e com o sotaque rude dos pobres e iletrados galileus: Vim para fazer-te perguntas e para dar-te respostas, Senhor. O rosto e o couro cabeludo ali de todos arrepiaram-se. Ele tinha um porte régio de um rei. Aquele jovem camponês da Galileia, com as mãos ásperas pelo trabalho, os pés descalços e a cabeça erguida. Penso que foi aquele seu aspecto que evitou a despedida encolerizada dos eruditos e doutores. Não temos grande respeito pelo povo da Galileia. São pastores e artesãos, e a sua fala é iletrada, gente humilde, mas aquele rapaz era um rei. Sentou-se entre nós, falou conosco, e depressa estávamos estupefatos com as suas perguntas e com as suas respostas, pois apesar de seu sotaque galileu, falava com autoridade e profunda erudição. Ficamos absorvidos, profundamente absorvidos nele. Perguntamos-lhe as coisas mais obscuras e difíceis. Perguntamos-lhes, as coisas mais obscuras e difíceis, e ele as respondeu com muita simplicidade. Era como a luz da aurora entrando no aposento escuro, repleto de livros eruditos, cheios de dificuldade. E ele respondendo com tanta simplicidade. E mal saíra da infância aquele jovem do campo que vinha das nuas e quentes montanhas da Galileia, onde não há doutores nem sábios. E eu lhe disse: Menino, quem é teu professor? Ele sorriu para mim, como um sorriso de que parecia o sol, e não respondeu. Foi então que a cortina afastou-se, agitada, e um homem humilde, barbado, e uma bela jovem, uma jovem senhora, vestida como uma camponesa, entraram no ímpeto em nosso pátio adentro. De novo, ali, seu sorriso era infinitamente suave e remoto. Jamais esquecerei, pois, aquela jovem senhora. Seu rosto era como de um anjo, radiante para além de qualquer descrição. Lembro-me de ter ficado instantaneamente atônito diante daquele rosto, que se erguia de pescoço e ombros vestidos de roupas ordinárias e opacas. Um pano azul tombava sua cabeça e eu vi o cabelo brilhante de sua fronte pura. Como posso descrevê-la? Não há palavras para isso, em idioma algum. Deve ter uns 27 anos, o que não é muita idade, mesmo para uma mulher. Dava a impressão de ser ao mesmo tempo velha como Eva e nova como a primavera. Passado e futuro mesclados num só. Ela não tinha tempo, não tinha idade. Imediatamente eu soube que se tratava da mãe do rapazinho, pois tinha um aspecto régio. O camponês barbado nada disse, embora fosse aparente a sua angústia. Manteve-se junto da cortina, mas a mulher adiantou-se para o menino, que voltou a cabeça e olhou para ela, e ela disse: Meu filho, por que nos deixaste de forma que sentimos a falta de ti em nosso caminho para casa, e ninguém te havia visto? Temos estado à tua procura com grande ansiedade. O rapaz não respondeu por um momento. E depois disse, muito suavemente: Por que me procuraste? Não sabes que eu devo tratar dos negócios do meu pai? E os seus olhos irradiavam, ternos de amor por ela. Jesus no templo. Não há palavras para descrever em idioma algum aquela mulher. Quando entramos em prece a Maria, é diferente.
É como diz Carl Gustav Jung, afirma também em um dos comentários Jean-Yves Leloup, o arquétipo feminino. Diante de tanto patriarcado, tanta força, precisávamos de coração, de um referencial, um que seja. E aquela criatura veio de Sírios para nos agasalhar, para nos acalmar, nos estimular, nos apacentar, reforçando em nós a resiliência, o amor, a coragem, a mansuetude, a delicadeza, a singeleza, a força, a confiança, para que pudéssemos, ou que possamos, com toda essa sensibilização, conseguirmos darmos-nos de forma mais profunda e fecunda ao nosso Mestre, Jesus. Não simplesmente a sua imagem ao homem. Ele não quer nenhum mérito de tudo o que ele fez por nós. É a sua missão, é o seu amor. Ele faz isso por amor a nós, mas também por amor ao legado que Deus o deu. O amor profundo de trazer a nós o que há de mais rico e belo, para que tenhamos vida, mas não qualquer vida, mas vida em abundância. E ela viu-se então, ali, vendo seu filho crescendo, e sempre ajudando ao pai. E José, na sua simplicidade e na devoção paterna, mesmo sabendo que seu filho era o Messias, fazia a sua obrigação de pai, levando-o à carpintaria, dando-lhe um ofício, e levando-lhe à sinagoga para receber os 2 pães. Era o dever de pai, mesmo sabendo que aquele é uno com o Pai. Ela lembrou-se daquele momento ímpar, em que ela ia a uma boda e convidou Jesus. Jesus já tinha alguns dos seus discípulos ao seu lado. Pedro, João e mais 2 outros. E ela então vai com Jesus. Ela pede a Jesus para que pudesse ir com ela até as bodas em Canaã. Ele vai. E ao chegar lá, ele então ao lado da mãe fazendo companhia. O amigo incondicional. Ele, que deveria ser obedecido, um homem feito, obedecendo a sua mãe. Onde está a nossa obediência? Onde está a nossa disciplina? Onde se encontra a nossa devoção? Estamos vivendo um momento de grande dificuldade, de fuga, de displicência, de até maldade. Estamos vivendo a dessacralização das coisas.
Nada é mais sagrado. O outro não é mais sagrado. A vida não é mais sagrada. O casamento, a escola, a aprendizagem, o trabalho não é mais sagrado. A esposa não é sagrada, o esposo não é mais sagrado, os filhos não são mais sagrados. Nós estamos vendo só números, números, números quantitativos e nada qualitativo. Urge nós retomarmos a sacralização de tudo. Apaixonar-se por si, apaixonar-se pelo outro, apaixonar-se pela vida, apaixonar-se por tudo. Viver a vida com paixão, com amor. A Deus, a si e ao próximo. A tudo, do mineral ao angelical. Uma certa hora veio a notícia de que acabara-se os vinhos e Maria então voltou-se para seu filho e disse: Jesus, acabou o vinho. E ele disse: eu com isso, mulher. Estava profundamente inspirada. Disse: mas a festa está tão bonita, tão bela e o vinho acabou. Ainda não chegou minha hora. E ela roga-lhe mais uma vez. Pede para que tragam, pois, as vasilhas. E assim trouxeram as vasilhas imensas, de cerâmica, do barro. E ele disse: manda trazer, enche-os d'água e traga. E aí Maria disse um alerta para toda a humanidade: faze tudo o que ele disser. Se fizermos tudo o que ele nos disse, não há erro, não há equívoco. Embora tenhamos a liberdade profunda de se ver equivocar e errar, mas fazendo como ele disse, não há equívoco, não há erro. E se assim o fizermos o quanto antes, estaremos também uno com Deus, o nosso Pai. Sua missão é tornar cada um de nós Cristos. Cristos é a sua missão. Faze tudo o que ele disser. E aí, de repente, ela recobra seu estado de consciência, de vigília. Ouve, então, um barulho ensurdecedor. João a acalenta e ela diz: o que está a acontecer? Ele disse: o pior, minha senhora, o pior. Ela ouve bumbos. Já havia. Pilatos já havia, pois, perdido o maior momento de sua existência. Em seu estado pusilânime, lava as mãos e troca a liberdade de um justo por uma mente irrequieta. A turba ignóbil estava, pois, ali, atenta a gritar. E ela disse: o que se passa? Ele será crucificado. O que dizes? Sim, ele será crucificado. E ela disse: eu quero ir até ele. Fica aqui, mãe. Senhora, fica aqui. Veremos ele passar e seguiremos. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Afirmava, pois, o recém-saído da adolescência João, que o conhecemos como o evangelista. E os tambores tocavam à frente, em que um homem ali com a sua matraca gritava:
Se alguém tem algo a favor deste homem, que diga agora ou se cale para sempre. E então ela dizia, aonde então? Ninguém. Ninguém grita pelos meus filhos. Aonde os leprosos? Quando ele saiu de casa e foi viver o seu trabalho para o Pai, como ele assim, servir o Pai, como ele assim me afirmava, eu só ouvia as notícias que paralíticos andavam, que morféticos eram limpos, cegos voltavam a ver. Ele multiplicou pães. Milhares e milhares de pessoas embevecidas quando ele deu a esperança na bem-aventurança. Onde todo aquele povo? Ele entrou sob glórias em Jerusalém. Mas ele não aceitou a glória do povo. Segundo afirma Emmanuel, quando Jesus mandou buscar o burrinho, que já estava o aguardando, Jesus, ele não passou sobre aquelas palhas e os mantos que as pessoas haviam colocado. Quem passou foi o burrinho, não ele. Porque ele sabia que aquelas palhas, aqueles mantos, seriam revertidos em fel. E ali estava. Aonde, pois, os cegos? Aonde, pois, o endemoniado de Gadara? Aonde, pois, a hemorroíça? Algumas mulheres ali choravam, algumas mulheres pediam. Ela observou, pois, Marta aproximar-se dele, tentando dar água, enxugar o seu rosto a um manto. Não, ela não entendia. Ela estava atônita, o sofrimento era demais. Ambos sobem o Monte da Caveira. E ela, então, recorda Davi, Jacó, Deus de Israel, por que tu não envia teus anjos e arcanjos e liberta meu filho? E ali estava ela, João, e a sua prima. Num dado instante, um dos centuriões vira-se e pergunta, Senhora, é verdade que essa daqui, que aqui está, é tua família? Ela olha para trás e reconhece a ex-prostituta de Magdala, Maria, da cidade de Magdalena, ou Magdala, a convertida. E ali então, aquelas 4 testemunhas. Jesus estava, segundo alguns historiadores afirmam, tremendo de febre, com princípio de tétano, porque a coroa de espinho eram mesmo aqueles espinhos que ficavam atrás da cidade de Jerusalém, onde eram jogados os dejectos, estavam infectados. Ela viu o pedido, o rogado de Dimas e a voz suave do seu filho o acolhendo. Num dado instante, ele a olha com ternura e olha a João. Mãe, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. A Dulcíssima Maria é a nossa mãe. Aquela que nós temos como referencial de intercessora. A intercessora. O seio maternal. Mãe, pede a teu filho.
Quantas vezes? Se você nunca contritamente parou para olhar por essa docíssima Senhora, o faça. É uma sensação de paz, de esperança, de esperança. Ninguém consegue definir. É diferente do que sentimos quando conversamos com Jesus. Evidentemente, Jesus, ele nos convida à entrega profunda. E Maria é aquela que nos entrega para sermos entregue. Parte. E ali, ao tirarem ele da cruz, só nos faz lembrar Michelangelo imortalizando-o, com Jesus morto em seus braços, La Pietà. Depois de 3 dias, Maria de Magdala vai ungir o corpo de Jesus. E lá a pedra havia rolado, o túmulo aberto. Os soldados de Roma, assustados, a gritar Rexurrecti, Rexurrecti, Rexurrecti. Não foi nenhum discípulo, não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum judeu que assumiu a ressurreição de Jesus em palavra e saiu a gritar, mas sim os romanos. Rexurrecti, Rexurrecti, Rexurrecti. Lembro quando, muito jovem, ouvi uma palestra de Newton Boechat e ele afirmava o que eu vos colocando agora. Maria encontra-se com Cristo. Vai dar, pois, a notícia aos apóstolos. Pedro e João correm para testemunhar. Maria ali presente, com alguns duvidando, outros meio confuso. Mas Maria de Nazaré acolhe a Maria de Magdala e diz, viste o meu filho? Sim, eu vi. E ela tem um encontro, todos têm um encontro com Cristo. E Maria revê seu filho. E aí sim ela testemunha a concretude da sua missão. Ela começa a abrir todos os canais dessa concretude. E ela começa então a vicejar a intensidade desse sol de primeira grandeza. Passam-se os tempos. Maria se encontra em Nazaré. E ela recebe a visita de Lucano, aquele que eu vos falei, o médico de Alexandria, que diz usar, aquele professor dele fala de Jesus quando criança no templo. Lucano é a forma carinhosa e amável de se chamar Lucas, o evangelista. E Lucano, por orientação de Paulo, que Paulo pediu que ele fosse registrar. Por isso que o Evangelho de São Lucas é considerado o Evangelho mariano, o Evangelho de Maria. E ele chega na cidade com um cavalo robusto, ele, um homem de grande sabedoria, vestido de uma forma incomum para aquela cidadela,
aquele pequena cidadela. E aí ele pergunta onde está Maria, as pessoas ficam meia cismadas em dizer, porque fazia pouco tempo que Jesus havia sido morto e ressuscitado. Não sabia qual era a intenção daquele homem, mas por fim indicaram a casa de Maria. Tinha algumas cabras, algumas ovelhas, uma rua estreita, descalça, um pouco enlameada aqui, outra ali, o calor ardente. E aí então ele vê uma pequenina casa. Ele bate. Há alguém aí, e não ouve nada. Há alguém aí, e nada ouve. E ele se adentra, com licença, há alguém aí. E quando chega ao fim da casa, a parte dos fundos, vê uma senhora, um corpo esbelto, parecia uma mulher de 20 e poucos anos, um véu azul e um manto branco. E ela diz, colocando roupas lavadas no varal, algumas ovelhas, alguns animais domésticos próximos, galinhas, alguns patos. E ali ela diz, o que queres? O que desejas, Senhor? Se eu quero conhecer a Senhora Maria. Ela se vira e diz, sou eu. Descalça. Fazemos afazeres do lar. Ela pede que ele sente-se. Ele explica o porquê ali está. Ela colhe algumas uvas, oferece a ele. Ordenha uma cabra, dá-lhe o leite fresco com algum pão de azinho. E ali então ela conta toda a sua história. Pouco tempo depois, Maria, ela recebe a visita de João, que havia já prometido que iria em Éfeso, onde ele estava a dirigir uma igreja, a orientar, uma igreja. E que, dizendo assim, que ele encontrasse uma morada, iria buscá-la. E foi buscá-la. E Maria então foi para morar em Éfeso. Permitam-me estender um pouco e contar uma experiência que eu tive. Eu fui à Turquia só no intuito de conhecer Éfeso e a casa de Maria de Nazaré. Eu peguei um avião até Amsterdã. De Amsterdã, em Amsterdã eu comprei uma máquina de filmar. Eu já tinha uma máquina fotográfica, eu digo, eu tenho que filmar e fotografar, senão ninguém acredita que eu fui e estive na casa de Maria de Nazaré. Aquela coisa a gente tem que registrar, né? E aí, então, quando eu cheguei na excursão na cidade de Éfeso e fomos à casa de Maria de Nazaré, os ônibus pararam, tinha algumas lojas vendendo algumas quinquilharias, baterias e outras coisas mais. Eu estava na companhia de um casal de chileno que fizemos tanta amizade que somos até hoje amigos. E eu os chamo de papá, mi papá e mi mamã. E tenho duas irmãs que são filhas dele. E os quatro ficavam sempre ao meu lado. E aí então eu pedi para mi papá tirar uma foto. E ele disse, não está tirando foto. Está sem bateria. Eu disse, deve estar travada. Não estava travada. E disse, olhamos tudo. Estava tudo direitinho. Eu tinha colocado as baterias naquela manhã. E ele viu eu rasgar. Disse, então as baterias estavam estragadas ou vencidas.
Eu disse, mas vamos filmar. Pegou a máquina de filmar e a máquina não funcionou. Nada funcionou. Descemos rapidamente. Tínhamos somente 40 minutos para estar ali. E trocamos a bateria, eu e ele. E novamente, quando eu cheguei à porta, nada funcionou. Nada. E me deu uma emoção, botei para chorar. Eu não sou de chorar. Mas eu botei para chorar, eu disse, meu Deus do céu, eu queria registrar esse momento tão ímpar. Eu tenho um amor tão profundo a ela. E aí, ao meu lado, eu vi uma senhora com um cabelinho azul, uma rede sustentando o cabelinho azul. Uma senhora de óculos, serena, mas você via dela uma segurança, uma seriedade, uma sustentabilidade emocional impressionante. E ela disse assim para mim, meu filho, o que estás a ver não é para ser registrado em nenhuma máquina. Registre, meu filho querido, com o coração. E ela desapareceu à minha frente. E eu já entrei chorando, que eu não sou de chorar. E eu chorando, as lágrimas caindo. Mas quando eu entrei, eu vi muitas mulheres. Eram mulheres vestidas, com vestidos completamente, com roupas completamente diferentes. Eram jovens, eram mulheres maduras, eram anciãs, eram mulheres de todas as cores, com roupas diferentes, roupas modernas, roupas antigas, roupas clássicas, com mantos. Eram de todas as épocas, de todas as culturas, de todas as raças. E eu ouvia uma música no ar. Eu chorava, e eu lembro que minha mamãe disse, ele está em êxtase. E botaram uma cadeira para eu sentar porque eu tremia, e eu vendo tudo aquilo. E novamente aquela senhora me aparece e diz, essas são as caravaneiras de Maria, para acolher todos que aqui chegam. E elas, toda hora do Ângelus, 6 horas da noite, respeitando o fuso horário de cada quadrante da Terra, todos que oram, as caravaneiras vão até os lares, os corações, as mentes de todos aqueles que oram. E aí eu fui recobrando meu estado de consciência, eu deixei de vê-las. Tinha, eu acho que uns 8 ônibus. Todo mundo estava orando a Ave Maria. Eu sentado naquela cadeira, não lembrava de nada, eu não vi nada. Tinham pessoas ajoelhadas, cantando, rezando Ave Maria em francês, em alemão, em inglês, em espanhol, em português. Todos sentiram uma vibração no ar. E aí quando eu saí, ainda chorando bastante, meu papai olhou assim, vejamos se a máquina funciona agora. E ambas as máquinas funcionaram. Eu nunca olhei mais essas fotos. Só olhei uma vez, porque eu consegui registrar aqui, em meu coração. E ali na cidade de Éfeso, naquela casinha, as pessoas começaram a visitar Maria, principalmente os necessitados. E ela acolhia com doçura, com amor. Era um andarilho, era um mendigo, era um morfético, era uma viúva, eram órfãos. Às vezes ela dava um pão, às vezes um caldo quente, às vezes acolhia, uma vez um andarilho,
pediu acolhimento. Ela o deu. Ela pegou água fresca para que ele lavasse os pés. Ela os enxugou com humildade. O serviu uma sopa, um pão. Ele dormiu algumas horas. E ao despertar e ir embora, ele virou-se e disse: teu nome? Disse: Maria. Maria. E foi a primeira vez por um ser encarnado que assumiu, pois, essa identidade. Então tu és Maria, a Santíssima. E assim todos a conheciam como Maria, a Santíssima. Um dia, João pediu para se ausentar, que tinha muita coisa para fazer. A deixou só. Ela havia já recebido diversas pessoas durante o dia. Estava cansadinha. Até que chega um mendigo. E ali, ao bater na porta, ela vai recebê-lo. E ele disse: é a senhora Mãe Santíssima? E ela disse: sim, sou eu. Posso entrar? Claro. Que ela com ela disse: que voz é essa? Como é que um mendigo pode ter uma voz tão calma, tão serena? E então ela serviu água fresca para que ele ungisse a tez, para que também bebesse. E começaram a conversar. Diz: como é que um mendigo fala de coisas tão belas? Eu conheço essa voz. Essa voz não me é estranha. Essa doçura, essa paz. E aí ele diz: então, mãe, sou eu. Eu vim te buscar. Ela toma-lhe, pois, as mãos e disse: és tu, meu filho? Sim, sou eu. Ao olhar as mãos, identificou as chagas. Olhou os pés, lá também estavam. Amaste muito, eu vim buscar-te. Passaram-se as horas. João chegou. Ela conseguiu ainda explicar tudo o que havia acontecido. Mas ainda estava ali, sem privilégios, aguardando até desfazer-se o seu último fluido vital. Sem privilégios. Ficou ali o corpo, gastando suas últimas energias. Numa expressão de André Luiz, uma completista. Muitas horas depois, ela então, observando, olhando para João, disse: João, por favor, feche um pouco aquela janela. O sol está me encandeando. Mãe, é noite. E aí ela disse: não, é o meu filho. E ele então estende-lhe o braço: muito amaste. E meu Pai te aguarda no reino dos céus. Ela começa a ouvir um coro de 1000 vozes, cantando hosanas. E então ela sente a mão dele e ele acolhe num abraço profundo e fecundo. Mãe, pede
Pede o que quiseres e eu farei. Pede. Ela lembrou-se de Belém e foi transportada a Belém. Lembrou-se de Tiberíades, o lago de Genezaré, o Monte das Oliveiras. E assim ela pensava e imediatamente Jesus a levava. E a pleiades de espíritos de escola acompanhando, cantando. E ela lembrou-se do martírio dos últimos apóstolos. E lembrou-se daqueles que estavam sendo martirizados no circo romano. Imediatamente lá estava. Eram pessoas entristecidas, acabrunhadas, ouvindo, pois, o ranger das feras, as feras quadrúpedes, trancafiadas em jaulas embaixo, e as feras bípedes, soltas nas arquibancadas. Aquela dor, aquela tristeza, daqueles que vão receber o sacrifício do fogo, das feras, das lanças. E ela saiu, tocando em um por um, e ao tocar, eles sentiam algo diferente. Até que ela viu uma jovem. E tocou na fronte da jovem e disse: canta, canta, filha, canta. E a jovem começou a cantar, nem sem saber por que estava cantando. E ela cantou. Cantou com alegria, cantou com esperança, cantou com amor, louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo. E todos acompanharam, todos. E entraram, pois, na arena, cantando. Sim, temos uma escolha: sofrer revoltado, gritando, blasfemando, ou cantando de alegria. Porque com ele o jugo é leve e o fardo é suave. Temos essa escolha. Escolhamos, pois, cantar. E quando ouvirmos em qualquer igreja o cântico, os louvores, ali está a mão de Maria a abençoar. Sim, cantemos, cantemos, cantemos o canto da humildade para se libertar das coisas materiais. A libertação do não apego. Porque as coisas materiais, elas são compostas e tudo que é composto se decompõe. E a humildade faz com que a gente edifique os verdadeiros reinos na consciência, no coração. Cantemos a simplicidade. Cantemos o perdão. Cantemos a compaixão. Cantemos a caridade. Cantemos o amor. Cantemos. Cantemos, pois, para Maria, para Jesus. Cantemos por nós. Cantemos. Mãe querida, às vezes fica-nos difícil acessar Jesus, porque convenceram-nos da inacessibilidade dele, ou a dificuldade de acessá-lo. E durante muito tempo, tínhamos a Ti como intercessora para chegar até Ele. Hoje sabemos
tu, Ele, Pai, estão em nós, conosco. Que possamos, Mãe amada, ser uno contigo e assim assumirmos o manto da singeleza e da brandura, da esperança, da paciência, da resiliência, da caridade e da fraternidade, da humildade e da simplicidade, da entrega, e que possamos novamente repetir o teu movimento com coragem, profundamente resolutos. Eis-me aqui, o servo do Senhor, faça-se a tua vontade. Que teu manto recaia sobre nós, que os nossos corações sejam marianos e que esses corações, nessa singeleza, nessa devoção, nesse amor, possamos, assim como tu, que se entregaste a Gabriel, a Jesus, a Deus, tenhamos a mesma convicção. Se conosco, Mãe amiga. Ave, Ave Maria, és a graça. O Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres. O teu fruto. Ele nos sacia, em que, de uma forma tal, que quando bebemos da água dele, jamais sentiremos sede. Jesus, ó Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por todos nós. Agora, no momento de nossa passagem, e perdurarmos por muito mais tempo. Que possamos, Maria, na tua intuição, no teu amor, na tua meiguice, na tua mansuetude, sermos um dos teus caravaneiros e servirmos a Jesus sob tua égide, tua mão divina, para que o divino em Jesus se complete, se concretize e não haja mais em nós a dualidade. Grato, Maria. Grato. Fizeste como deveria ser feito, no início, no meio e no fim. E até hoje, tu o serve. Ensina-nos, cuida-nos. E se força nos faltar, a esperança, ela for escassa, se perdermos o brilho no olhar, a fé no agora, a certeza do amanhã, por Deus,
Recebe-nos em teu peito. Deixa apacentar as nossas cabeças atordoadas. Sentir o teu perfume, ó mística rosa de Nazaré. Entregar-nos a ti para recobrar toda a força necessária e dizer: eis-me aqui, a serva do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, o teu servo. Que Maria de Nazaré nos abençoe, nos ilumine. Em nome de Jesus. Em nome de Deus. Muita paz.